Muito bem, nós estamos de volta com o Band Cidade. Vamos voltar a falar sobre a sessão do Tribunal Especial do Impeachment, que julga o prosseguimento ou não do processo contra Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer. Por lá está o repórter João Paulo Cardoso, que tem mais informações. João Paulo, é com você. Como é que está a situação agora nesse momento? Olá, Rodrigo. Neste momento, a quinta integrante da Comissão Especial de Julgamento, a desembargadora Cláudia Lambert de Faria Neto, está defendendo o seu voto. Ela já ocupa mais ou menos uma hora e 15 de defesa deste voto. Ela está lendo neste momento. Rodrigo, durante o dia, as nossas equipes acompanharam toda a movimentação por aqui na Assembleia Legislativa, aqui dentro do plenário, aos arredores. Tudo o que aconteceu durante o dia aqui nesta Comissão Especial de Julgamento, nós vamos ver agora na reportagem. Veja. A movimentação em frente à Assembleia Legislativa era grande para acompanhar um dia histórico para a política catarinense. Policiais militares estavam posicionados em frente ao Palácio Barriga Verde para conter qualquer tipo de manifestação que pudesse acontecer. Os deputados e desembargadores da comissão mista chegaram por volta das 8h50 da manhã. A vice-governadora Daniela Rainer acompanhou a sessão presencialmente e afirmou confiança na justiça. Não há fundamento jurídico, é um processo inédito na história do país, né? Não existe fundamentação jurídica e, principalmente, não existe nenhum ato meu no processo e não existe, tanto que eu não sou nem apontada como atos, né? A acusação é omissão dolosa e não houve uma que não existe esse precedente legal, essa tipificação legal. E outra que eu tomei as providências necessárias, eu startei um processo de apuração de contas, e isso está nos autos, né? E também porque o processo estava no momento sendo decidido na Justiça, assim como ainda está. O governador do estado, Carlos Moisés, acompanhou a sessão de maneira virtual. O que esperamos no dia de hoje é o arquivamento desse processo de impeachment. Acreditamos na justiça, acreditamos que a justiça será feita e que não há justa causa para retirarmos um governador e uma vice-governadora por uma razão que, de fato, nenhum dos dois tem participação efetiva no ato. E temos certeza que estamos entregando para os catarinenses o melhor, a melhor gestão do Brasil. O desembargador Ricardo Hesler fez a abertura da sessão por volta das 9h10 da manhã. Em seguida, um breve pronunciamento foi feito, afirmando que todos os membros da comissão mista haviam aprovado o texto feito por Kennedy Nunes, relator desse processo. Por isso, a leitura do relatório não foi feita durante a sessão. Em seguida, o advogado de acusação, Péricles Prade, fez o seu pronunciamento. Os advogados de defesa, Marcos Probst e Ana Cristina Blasi, também se pronunciaram a favor do arquivamento do processo. O deputado Kennedy Nunes, relator do processo, foi o primeiro a votar. O seu parecer durou 2 horas e 25 minutos e teve posição favorável ao processo de impeachment. Foi acordado que cada membro da comissão teria 30 minutos para ler o seu parecer e comunicar o seu voto. O processo de impeachment que está sendo votado nesta sexta-feira é relacionado à equiparação do salário entre os procuradores do governo com os procuradores da Assembleia. A acusação afirma que essa medida é ilegal e que o governo cometeu crime de responsabilidade. Uma comissão mista formada por 5 desembargadores e 5 deputados votam pelo prosseguimento ou não do impeachment. Caso 6 votos da comissão sejam favoráveis ao processo, o governador e a vice-governadora são afastados do cargo por até 180 dias para o julgamento final. Passava das 2 horas da tarde quando a sessão de julgamento do Tribunal Especial reabriu os trabalhos no plenário da Assembleia Legislativa. A vice-governadora Daniela Rainer voltou à sede do Administrativo para acompanhar a sessão presencialmente no período da tarde. Conforme a ordem nominal de votação, Carlos Alberto Sivinski foi o primeiro desembargador a ler o seu parecer e comunicar o voto, que foi contra ao prosseguimento do processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Rainer. Segundo o desembargador, na leitura do seu voto, não houve justa causa ou conduta dolosa que justificasse o afastamento dos acusados. Por consequência lógica, não há como reputar a referida manifestação como um ato comissivo doloso, apto a violar qualquer dos tipos imputados na representação. O segundo desembargador a apresentar o voto foi Sérgio Antônio Rizelo, que também votou contra o afastamento do governador e da vice. Ante o exposto, voto no sentido de não julgar objeto de deliberação a denúncia formulada pelo denunciante contra o excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina,
Carlos Moisés da Silva e contra a excelentíssima vice-governadora do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer. Depois de 6 horas da abertura da sessão especial de julgamento, apenas 3 componentes da comissão haviam votado. O placar, 2-1 contra o impeachment. Nos bastidores, a expectativa pelo resultado final, que só será definido no período da noite se todos os votos forem apresentados ainda hoje. O placar agora já está 2-2. O Roberto Azevedo já está aqui comigo no telão do Band Cidade, ao vivo da Assembleia. Roberto, muito boa noite para você. O que é que te pareceu, Roberto, até agora, os conteúdos dos votos, tanto dos desembargadores que votaram contra o impeachment, quanto dos deputados que votaram a favor? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem assiste o Band Cidade. A desembargadora Cláudia Lambert de Faria continua pronunciando o voto dela, mantendo aquela característica que o João Paulo já tinha dito, de esticar o voto. O que a gente pode depreender desses votos? Até agora, com esse empate de 2-2, encaminhando para um 3-2 contra a abertura de impeachment contra o governador e a vice, embora ainda faltem 5 membros do Tribunal Especial de Julgamento, é que deputado não pode brincar de juiz, não pode brincar de magistrado. Porque até agora, esta foi a grande fala nos bastidores e nas entrelinhas do que os desembargadores disseram. Esta desembargadora que está prolatando o voto dela agora, a desembargadora Cláudia Lambert de Faria, chegou a dizer que não é com especulações e até mesmo com adjetivos que se faz uma denúncia contra o chefe do Poder Executivo e com a sua substituta direta. Uma referência clara ao que os deputados tinham manifestado até aquele momento. Não é fora da letra da lei que devem ocorrer estes julgamentos. O que se vê até agora é uma tendência. Desembargadores votando tecnicamente e deputados politicamente. O deputado Maurício Scudillar, do PL, que foi o segundo parlamentar a votar, fez um discurso. O voto dele era mais do que um voto jurídico. E olha que ele é advogado, foi delegado de polícia, tem formação em direito. Ele simplesmente fez um discurso, falou até corporativamente sobre o reajuste dos delegados de polícia, comparando com a questão dos procuradores do Executivo, que tiveram os salários equiparados aos procuradores da Assembleia. Então, quer dizer, os interesses políticos pouco importam para os desembargadores. O voto deles é técnico. E o que está se consumando agora é essa realidade. Mas, como disse, tudo pode acontecer porque ainda faltam 5 integrantes do Tribunal Especial de Julgamento para votar. E a importância desse julgamento para Santa Catarina é mais do que histórica. É uma questão de não brincar de fazer aquilo que não se sabe. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Perfeito, Roberto. Obrigado pelas informações. Boa noite, bom fim de semana para você. Vamos em frente com o Band Cidade. Olha, o fim de semana vai ser de tempo instável em Santa Catarina. Você confere agora a previsão para o sábado e para o domingo no Band Cidade. O sábado vai ter chuviscos no litoral e no Vale do Itajaí devido à circulação marítima. No restante do estado, sol e poucas nuvens. À tarde e à noite, áreas de instabilidade trazem a chance de temporais isolados no oeste, Planaltos, Litoral Sul, Grande, Florianópolis e Vale. As temperaturas começam o dia amenas. À tarde faz calor em todas as regiões. Na capital, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 28. Em Criciúma, mínima de 15, máxima de 29. E em Blumenau, mínima de 15, máxima de 28 graus. No domingo, nuvens e chance de chuva isolada no litoral, Vale e Planaltos Sul e Norte. No restante do estado, previsão de sol e poucas nuvens. À noite, tem chance para temporais isolados no oeste devido à aproximação de uma frente fria. As temperaturas entram em elevação ao longo do dia. Na capital, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Itajaí, mínima de 22 e máxima de 27. Em Lages, 14 graus de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 16 e 32 graus.
Bom, a hora de atualizar os números da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. A gente sempre lembra que a pandemia não acabou, não é? Santa Catarina registrou 4 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de vidas, infelizmente, é bom que se diga, não é, perdidas para o coronavírus aqui no estado chegou a 3.015. A taxa de letalidade caiu 1,24%. O estado tem confirmados até o momento 243.116 casos da doença, com um total de 230.522 pacientes recuperados e ainda outros 9.579 casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 57,4%. A Secretaria Estadual da Agricultura de Santa Catarina, anunciou novas interdições no cultivo de moluscos aqui no estado. As novas interdições anunciadas hoje pela Secretaria Estadual da Agricultura ocorrem nas localidades de Sambaqui, Cacupé e Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Nelas está proibida a retirada e a comercialização de ostras e mexilhões. Também seguem nesta condição as áreas de Perequê, Ilha João da Cunha e Araçá, em Porto Belo, Fazenda da Armação, em Governador Celso Ramos, Praia do Pontal e Praia do Cedro, em Palhoça. A interdição se deve à presença da toxina ácido ocadaico acima dos limites permitidos. Permanecem parcialmente interditadas as áreas do Barro Vermelho, Costeira do Ribeirão e Freguesia do Ribeirão, em Florianópolis. Nessas localidades está autorizada apenas a retirada e a comercialização de ostras. A seguir tem esporte no Band Cidade. Veja os preparativos para os jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Detalhes daqui a pouco, a gente volta já. Band Cidade.